Bem, vamos iniciar então mais uma aula sobre sequências. E agora nós vamos falar sobre convergência de uma sequência. Uma sequência xn é dita convergente e seu limite é L se para qualquer epsilon maior que zero existir um n0 pertencente aos naturais, tal que n maior do que n0 implica xn menos L dentro de um módulo menor do que epsilon. Bem, vou tentar explicar para vocês o que isso aqui quer dizer. Isso quer dizer que se a sequência é convergente, ela tende para um ponto. E esse ponto seria o ponto L. Quando ele põe existir n0 pertencente aos naturais tal que n maior que n0 implica módulo de xn menos L menor que epsilon, ele está querendo dizer que a partir de um certo índice, os termos da sequência eles vão estar tão próximos de um certo valor quanto queiramos. O epsilon, ele nada mais é do que eu costumo chamar ele de raio de convergência. Ele é uma distância que nós vamos estabelecer de modo que se o elemento, se a distância dele para um certo ponto for menor, e isso valer para todos os termos a partir de uma sequência, a partir de um certo índice, que no caso seria esse n0, então essa sequência converge, porque eu vou ter... vamos lembrar que o n tende para mais infinito. Então, se a partir de um certo índice isso acontecer para todos os termos, significa que eu vou ter vários termos e infinitos termos próximos de um certo valor, que seria exatamente o nosso valor de convergência. Bem, lembremos que quando a gente fala quando nós temos uma diferença dentro de um módulo, nós basicamente estamos querendo simbolizar distância. Em termos de topologia, isso é distância. Se eu digo, por exemplo, que o módulo de xn menos L é menor do que epsilon, significa que a distância entre xn e L é menor do que epsilon. E esse epsilon é um valor positivo qualquer que eu vou determinar de forma arbitrária. A condição para o epsilon só é que ele tem que ser positivo. Bem, explicando melhor isso, antes de partir para o próximo passo, eu tenho aqui alguns exemplos. Isso aqui é um trabalho com módulo. Olha só, quando eu digo o módulo de x menos 0 é igual a 3, eu estou querendo buscar os valores cuja distância desse valor para 0 é igual a 3 unidades. E eu tenho dois valores onde isso acontece, o 3 e o menos 3, certo? É claro que aqui eu usei igualdade, né? Nós estamos trabalhando aqui nas sequências com desigualdade. São coisas diferentes. Então, quando eu digo o módulo de x menos 0 é igual a 3, eu estou querendo buscar os pontos cuja distância deles para 0 seja igual a 3 unidades. São 3 e menos 3. Módulo de x menos 2 igual a 5. Quem são os pontos cuja distância para o 2 é de 5 unidades? São os pontos 7 e menos 3. Eu estou no 2. Se eu subir 5 unidades, eu vou para o 7. Se eu descer 5 unidades, eu venho para o menos 3. E eu tenho aqui o módulo de x mais 10 é igual a 2. Não se confunda. Vamos aqui só colocar uma ideia. Lembre que o 10, quando eu coloco mais 10 nada mais é do que menos 10. Então, na verdade, eu estou querendo verificar quem são os pontos que estão a 2 unidades de distância do menos 10. E esses pontos nada mais são nada mais nada menos do que menos 8 e menos 12. E aqui nós estamos colocando na reta também essa ideia para que você possa visualizar que isso não é... que isso é verdade, né? Que isso aqui é verídico. Bem, mas aqui eu trabalhei com igualdades. Se eu trabalhasse com desigualdade, o que aconteceria? Eu poderia, por exemplo, utilizar, ao invés do 3 aqui, de igual a 3, utilizar menor do que 3. Se eu utilizasse menor do que 3, eu queria saber quem são os pontos cuja distância deles para 0 seria menor do que 3. Aí não seriam apenas esse e esse ponto, seriam todos esses pontos aqui.
Se eu usasse o sinal de desigualdade, né? Que isso aqui fosse menor do que 3. Vindo para cá. Aqui eu trabalhei com uma igualdade. Mas se eu colocasse a desigualdade, ou seja, se eu colocasse que a distância teria... Porque quando eu coloco igualdade, eu quero dizer os pontos que estão a 5 unidades de distância do 2. Se eu colocasse a desigualdade, seriam os pontos que estão a uma distância menor do que 5 unidades para o 2. Ou seja, não seriam esse e esse pontos, os pontos que eu estaria buscando. Seriam todos os pontos nesse intervalo. E o mesmo valendo para o último exemplo. Acho que deu para ficar bem clara essa ideia. Então, quando a gente fala em módulo e diferença dentro do módulo, eu estou basicamente trabalhando com distâncias. Certo? Então, olha só. Isso aqui, utilizando aquelas propriedades de desigualdades, módulo, nós chegamos aqui. Nós temos que o módulo de xn menos L menor que epsilon é a mesma coisa que xn menos L ser maior do que menos epsilon e menor do que epsilon. Daí, nós chegamos aqui, adicionamos o L a cada membro da desigualdade, dá para simplificar L com menos L, e por fim nós temos isto aqui. Ou seja, a partir de um certo índice, n maior do que n0, o xn é maior do que L menos epsilon e menor do que L mais epsilon. O que quer dizer que o xn está contido no intervalo aberto L menos epsilon, L mais epsilon. Certo? Né? Vamos agora usar por aqui uma reta, né? Então daí, olha, o L... então, o que vem a ser o epsilon? O epsilon é um raio de convergência que eu abro em cima desse L. E aí o valor do epsilon sou eu que determino, ele é arbitrário. Só não pode ser negativo nem zero. Ele tem que ser maior do que zero. Ele tem que ser positivo. Em outras palavras. Então vejamos, vamos analisar a sequência de termo geral AN igual a 1 sobre N. Se o N for igual a 1, o nosso A1 é igual a 1. Se o N é igual a 2, nós temos o A2, que é 1 sobre 2. Se o N é igual a 3, então nós temos o A3, que é 1 sobre 3. E assim segue. Lembrando que nós vamos fazer esse N tender a infinito. A pergunta que eu faço agora é a seguinte. Essa sequência de termos, ela está tendendo para algum valor? Inicialmente o valor é 1, depois ele vem para meio, depois ele vem para 1/3. Será que tem algum valor para onde isso aí está tendendo? A resposta é sim. Essa sequência ela está tendendo para zero. Conforme eu faço crescer o n, eu estou aproximando os termos cada vez mais de zero. Note que o n é denominador, e se você aumenta o denominador de um número, você está diminuindo esse valor, né? Aumenta o denominador, então o número em si está diminuindo. Então, vindo para cá, olha, nós temos aqui, portanto, que, de fato, essa sequência está convergindo para zero, né? Porque inicialmente eu tenho 1, depois vem para meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9. Então, zero é o meu limite. É em cima desse limite que eu vou abrir o raio de convergência. Ou seja, é em cima dele que eu vou determinar um certo epsilon. Eu vou ter 0 mais epsilon, 0 menos epsilon. A pergunta é, para qualquer epsilon dado, os termos da sequência vão começar a cair nesse intervalo 0 menos epsilon, 0 mais epsilon? A resposta é sim. A partir de um certo índice, os termos vão começar a cair dentro desse intervalo. E aqui nós temos alguns exemplos, né, de epsilon. Vou tomar um epsilon igual a 0,1. Olha, se o epsilon for igual a 0,1, então o que nós temos é isso aqui. Nós temos 0 mais epsilon dá 0,1 e 0 menos epsilon dá menos 0,1. Ou seja, está aberto aqui o meu raio de convergência. Olha, o que quer dizer esse n0 igual a 10? Quer dizer que se eu tomar um n maior que esse... O n0 aquele é o 10. Então, se eu tomar um n maior que 10... Né, vamos voltar aqui para a definição. A definição não diz que, em caso de convergência, n maior que n0 implica nisso aqui, que nada mais é do que isso? Pois é, o n0 aqui é 10. Significa que se eu tomar um n maior do que 10, então o ponto vai cair dentro desse intervalo aqui. Tomando o n0 maior do que 10, tomando o n, perdão, maior do que 10,
o ponto vai estar aqui nesse intervalo. E se ele está nesse intervalo, a distância desse ponto para zero vai ser menor do que o epsilon. O epsilon não é 0,1. Ó, todos os pontos que estão aqui, a distância deles para zero é menor do que 0,1. Assim como todos os pontos que estão aqui, a distância deles é menor do que 0,1, né? A distância deles para o zero. Ou seja, a condição para que haja a convergência ela foi satisfeita. Quando eu tomar valores maior do que 10, quando eu tomar valores para n maior do que 10, né? Se eu tomar, por exemplo, o n igual a 11, eu vou ter o 1 sobre 11. Tomando n igual a 12, eu vou ter 1 sobre 12. Tomando n igual a 13, eu vou ter 1 sobre 13. Os valores vão ficar cada vez mais próximos do zero, porque eles vão diminuindo, vão ficar mais próximos do zero e estão no raio de convergência. Então, significa que a condição está sendo satisfeita. Não importa qual n eu tome, não importa qual valor eu tome para n. Se esse n for maior do que 10, ele cai nesse intervalo de convergência. Mas isso é para o epsilon igual a 0,1. A pergunta é, isso vai valer para qualquer epsilon que seja menor do que 0,1? Vai. Bora tomar outro epsilon agora. Bora tomar o epsilon igual a 0,01. Ora, se o intervalo... Agora, vejamos, o valor do epsilon diminuiu. Se o valor do epsilon diminuiu, significa que essa abertura aqui, né, ela diminuiu. Porque o epsilon é menor. O epsilon é menor, o raio de convergência é menor. Como o raio de convergência é menor, o n0 é maior. E vai ser sempre assim. O epsilon ele é inversamente proporcional ao termo a partir do qual todos os termos estarão presentes dentro do raio de convergência, né? Como o epsilon é 0,01, como ele é menor, então a exigência para o n aumentou. Agora não basta o n ser maior do que 10, ele tem que ser maior do que 100. Ó, nós temos aqui que o epsilon é igual a 0,01. Mas 0,01 não é igual a 1 sobre 100? Então tá aqui, o termo a 100 é 1 sobre 100. O 1 sobre 100 está aqui. Certo? Então meu epsilon foi aberto. O epsilon, que é 0,01, mais o 0, dá o próprio 0,01. O meu a 100 está bem aqui. Mas lembre que conforme eu aumento o valor do denominador, eu estou diminuindo o número. Se eu estou diminuindo o número, eu estou aproximando ele de zero. Então, se o A100 está aqui, o A101 está para cá. O A102 está para cá, o A103 está para cá, o A104 está para cá, o A105 está para cá, e assim segue. Vai acontecer, no caso, todos os valores com índice maior do que 100 vão estar aqui dentro. Ah, mas e se eu diminuísse mais ainda o meu epsilon? O epsilon, se você diminuir mais ainda ele, o n0 teria que ser maior, né? Conforme eu diminuo o epsilon, o n0 aumenta. Ou seja, conforme eu diminuo o epsilon, o raio de convergência diminui e a exigência para estar dentro desse intervalo aí de convergência, ela acaba sendo maior. Certo? Acaba sendo maior. Então são formas de nós verificarmos convergência. Se isso que eu falei aqui vale para qualquer epsilon, então não há mais o que ser estudado, né? Tá, agora nós vamos verificar o seguinte. Se o xn tende para L, então o limite de xn, quando n tende para mais infinito, ele é igual a L. É uma outra forma de nós vermos convergência. Se o xn tende para L, então o limite de xn quando n tende para mais infinito é igual a L. Aqui, nós não temos a n igual a 1 sobre n. Se eu colocar limite de 1 sobre n, esse limite de 1 sobre n não é igual a zero, porque o n vai crescer ilimitadamente. Esse valor está tendendo para zero. E o zero é o nosso próprio n, né? Que fique claro. Assim como eu uso essa notação, eu posso usar essa aqui. Essa aqui é a que aparece com mais frequência. Quando eu estou falando de sequências e eu coloco o limite, subentende-se que é um n tendendo para infinito. Então eu não preciso pôr o índice lá, basta pôr limite de xn igual a L. Como se trata de uma sequência, a gente já entende que está tendendo para mais infinito. Por fim, eu digo que uma sequência é dita divergente quando ela não é convergente. E eu vou encerrar aqui essa aula exatamente com um exemplo de sequência divergente. A sequência Bn igual a menos 1 elevado a n, ela é divergente. Por que ela é divergente?
Porque o limite desse termo não existe. O limite... Esse limite não existe. Por que ele não existe? Porque quando o n é par, menos 1 elevado ao número par vai dar 1. E menos 1 elevado ao número ímpar vai dar menos 1. Então a minha sequência, lembre que ela fica o tempo todo. Ela fica o tempo todo. Menos 1, 1. Menos 1, 1. Menos 1, 1. Menos 1, 1. E assim segue a vida. Ou seja, isso aí não converge para lugar nenhum, né? Uma outra forma de ver que ela não converge é essa aqui. Tá aqui o menos 1. Tá aqui o 1. Lembre que nós vamos ficar sempre alternando entre esses valores. Menos 1 e 1. Ora, se eu tomar um epsilon igual a 0,1... Se eu tomar um epsilon igual a 0,1, eu não vou conseguir ter infinitos termos... quer dizer, eu não vou ter todos os termos dentro do meu raio de convergência, né? Se eu abrisse, por exemplo, aqui 1 menos epsilon, 1 mais epsilon, e esse epsilon for 0,1, eu não vou conseguir ter todos os termos a partir de um certo índice aqui dentro. Porque vai sempre acontecer essa alternância. Vai ficar menos 1 e 1, menos 1 e 1, menos 1 e 1. Ou seja, isso não vai acontecer, né? Se eu abrir para cá, menos 1 mais epsilon, menos 1 menos epsilon, isso também não vai acontecer para cá. Então veja que se eu abrir existem alguns epsilons que não vão conter esses dois intervalos, esses dois termos. E esses termos são os únicos termos da sequência. A sequência não tem termos além de menos 1 e 1. Ou seja, ela não está convergindo para lugar nenhum, ela está só pulando para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Por isso essa sequência não converge, ela diverge. Certo? Na próxima aula a gente vai discutir melhor sobre isso. Vai discutir melhor sobre essa ideia. Valeu!